Olá, meu amigo e minha amiga, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso canal. Para você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva aí e já aproveite para participar dessa jornada que nós vamos fazer juntos rumo aos céus. E nós vamos fazer essa jornada com certeza, entendendo um pouco mais a respeito de Jesus, meu amigo e minha amiga. Hoje nós temos um tema muito especial, viu? Um tema muito importante para a sua vida. Por isso já se prepare, se você ainda não pegou a sua Bíblia, pegue agora nesse momento a sua Bíblia, pegue também uma caneta e se prepare, porque a gente vai entender aqui algumas coisas muito importantes, viu? Então, quando você terminar de pegar a sua Bíblia, eu quero te convidar aí para você abrir ela comigo. Preste bem atenção, nós vamos estudar hoje aqui o livro de Lucas. Então, pegue a sua Bíblia aí no livro de Lucas, no capítulo 1, e se prepare para o que nós vamos estudar aqui. Veja só, Lucas no capítulo 1, nós vamos começar a ler do verso 26 em diante. E eu quero convidar você a fazer uma breve oração antes da gente entrar nesse tema tão interessante. Por favor, feche seus olhos aí onde você está. Vou fechar os meus aqui também. Então, por favor, feche seus olhos. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque aqui nós abrimos a Tua Palavra e nós temos a oportunidade de entender um pouco mais sobre ela. Nos ajude a entendê-la, por favor, Senhor. Ilumine a nossa mente, ilumine a Tua Palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que bom, meu amigo, que você já está aí com a sua Bíblia na mão. Se prepare aí então. Olha só, hoje eu quero estudar com você um pouco a respeito dos milagres. Eu quero que você entenda um pouco mais a respeito do milagre. Preste bem atenção aqui. Nós iremos estudar talvez um dos maiores milagres que já aconteceu nesse mundo. Você sabe qual é? Nós iremos estudar aqui o nascimento de Jesus. Preste bem atenção, meu amigo. Quando a gente fala a respeito de milagre, nós estamos pensando em uma providência de forma direta que Deus está fazendo. Deus ele faz providências, pelo menos de duas maneiras que eu consigo ver. Deus faz providências de forma direta e de forma indireta. Às vezes Deus ele usa pessoas para poder abençoar outras pessoas. Às vezes, quando, por exemplo, uma pessoa está doente, Deus pode utilizar médicos para que essa pessoa seja curada. Mas, às vezes, Deus também pode fazer providências de forma direta. Ou seja, às vezes, Deus alcança pessoas de uma forma sobrenatural. E o que nós estamos aqui estudando hoje é um milagre. É algo realmente sobrenatural. É algo fora do comum. Nós estamos estudando aqui hoje o nascimento de Cristo. É algo que a gente não consegue explicar de verdade, mas eu quero entender um pouquinho disso com você aqui na palavra de Deus. E no verso 26 diz o seguinte, me acompanha aí por favor. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Exatamente, o nome dessa mulher era Maria. Eu sei que você que está aí do outro lado, você já sabe, mas essa foi a mulher escolhida. Você já pensou o quanto Maria é uma pessoa importante? Deus poderia ter escolhido qualquer outra pessoa dessa terra, mas Deus escolheu Maria. E nós devemos dar esse grau de importância, com certeza, a uma pessoa escolhida por Deus. Uma pessoa escolhida para uma missão, mas não era qualquer missão, amigo. Era a missão de carregar o Salvador do mundo no seu ventre. Era a missão de criar o Salvador do mundo como uma criança. Você já pensou nisso? Essa era a missão de Maria, que coisa importante, não é? Mas não para por aí, preste bem atenção, porque não era apenas uma missão que estava sendo dada, ia acontecer algo a mais. Preste bem atenção que está escrito aqui no verso 28. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava, que saudação seria esta? Disse então o anjo a Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Essa palavra graça é algo muito importante, não é mesmo? A gente já viu várias pessoas comentarem por aí sobre a palavra graça. A gente já percebeu que ela pode ser usada nas mais diferenciadas situações. E eu e você já entendemos que graça, mais do que tudo, representa uma pessoa.
E esse realmente era um momento de graça. Era o momento que Maria ia carregar a graça. Ela ia carregar o Salvador. Graça é Cristo. Então preste bem atenção o que acontece aqui depois no verso 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Preste bem atenção. Quando nós olhamos para um milagre, nós precisamos entender que às vezes Deus realiza um milagre em nossas vidas para que isso possa abençoar outras pessoas. Esse é o caso de Maria. Deus estava realizando um milagre na vida de Maria, mas Deus estava realizando um milagre na vida de Maria que ia abençoar o mundo inteiro. Você já pensou nisso? Pensa só comigo. Às vezes Deus te cura de uma determinada doença para que você possa levar mensagem a outra pessoa. Às vezes Deus te salva de uma determinada situação para que você possa falar do amor de Deus para outros. Você já pensou que o milagre que Deus derrama em sua vida talvez seja uma bênção que deve ser compartilhada? Você já imaginou isso? Você já imaginou que às vezes um milagre que Deus fez na sua vida pode ser utilizado como um testemunho para alcançar a vida de outras pessoas? Deus derrama milagres em nossas vidas, meu amigo. Mas Ele não derrama simplesmente para que a gente esconda esse milagre. Deus às vezes derrama milagres em nossas vidas para que a gente possa compartilhar esse milagre com outros. E quando a gente olha para essa situação, Deus estava derramando milagre na vida de Maria. Cristo estava indo para o ventre de Maria, mas você precisa entender que isso iria abençoar toda a humanidade. Preste bem atenção comigo. Continue aqui para você entender um pouquinho mais. E diz o seguinte aqui agora no verso 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? Eu acho muito interessante essa frase de Maria, porque essa frase ela representa muito a mim e a você em algumas situações em que nós encaramos algo sobrenatural vindo de Deus para a nossa vida. Quando nós encaramos um milagre, quando nós encaramos uma providência direta de Deus, às vezes eu e você, nós temos em nossa mente como se explicar isso. Sabe que quando a gente olha para a palavra milagre, a gente entende que é algo realmente que foge do que é natural. E às vezes a gente fica tentando procurar explicações. Beleza, Senhor, isso vai acontecer na minha vida, mas como é que vai ser? Como é que as coisas vão se suceder? Afinal de contas, eu não consigo por isso, eu não consigo por aquilo, na verdade, isso é difícil, aquilo é complicado, mas você precisa entender algo, amigo. Quando Deus resolve fazer um milagre em sua vida, Deus ele já tem tudo planejado. E você não precisa muitas vezes entender como isso vai suceder. Você precisa apenas aceitar. Quando Deus quer fazer algo na sua vida, eu quero repetir para você, às vezes você não precisa simplesmente entender isso. Às vezes você não precisa nem entender isso. Você precisa aceitar o que Ele quer fazer na sua vida. Mas é bem interessante porque o relato ele continua e disse aqui no verso 35 o seguinte, o anjo começa a explicar. Isso é muito interessante. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E o anjo começa a explicar, lógico. O anjo começa a explicar de uma maneira que Maria fica um pouco mais confortável, mas entender realmente como são os milagres de Deus é algo impossível para mim e para você, amigo. A gente precisa olhar para esses milagres e aceitar, porque o que Deus quer fazer na nossa vida é algo bom. Preste bem atenção aqui agora. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este o 6º mês para que era chamada era estéril. Você começa a olhar aqui e você percebe que Isabel era estéril. Ela já estava em sua velhice. E você começa a perceber aqui que ela também concebeu um filho. É interessante olhar para esse verso. É um verso até complicado. Mas sabe o que é muito interessante quando a gente olha para isso aqui? A gente percebe outras pessoas que também estavam recebendo milagres na vida. Você percebe que às vezes é mais fácil um pouco a gente acreditar
em algum milagre que possa acontecer na nossa vida, quando a gente olha para milagres que aconteceram na vida de outros, sabe? Talvez você esteja aí se perguntando, mas, irmão Joey, realmente, como eu faço então? Preciso conhecer pessoas que aconteceram milagres na vida delas? Sim, amigo, quero te apresentar algumas. Pegue esse livro aqui da capa preta e comece a ler. Você vai perceber que neste livro você vai encontrar várias e várias pessoas que aconteceram milagres na vida dela. E aí você vai começar a ler e você vai começar a acreditar que na sua vida também pode acontecer milagres. E sabe uma outra coisa importante? Se algumas pessoas precisam olhar e ver o testemunho de outras e encontrar outras pessoas que receberam milagres, talvez não seja o meu e o seu momento de testemunhar a essas pessoas e falar para elas que Deus pode realmente realizar milagres em nossa vida. Meu amigo, talvez esse seja o meu e o seu chamado nesse momento. Você já pensou que a gente tem que testemunhar um pouquinho mais de Deus? Mas preste bem atenção aqui, verso 37. Porque para Deus nada é impossível. Se você pegou aí a sua Bíblia, a sua caneta, eu queria fazer um apelo para você. Marque, por favor, isso na sua Bíblia agora. Porque para Deus nada é impossível. Marque, sublinhe isso aí na sua Bíblia. Isso vai ser importante para você em situações complicadas, você lembrar desse verso. E eu quero ler ainda com você o verso 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Você percebe aqui uma coisa muito interessante. Maria, ela se coloca agora à disposição do milagre de Deus. Milagre de Deus que ia servir com certeza para a humanidade inteira. Milagre de Deus que, por sinal, salvou a mim e a você. Meu amigo, não há impossíveis para Deus. Deus, ele realiza um milagre na vida de Maria, e ele realiza para poder salvar toda a humanidade. Sabe, amigo, eu acredito que Deus pode estar querendo fazer um milagre em sua vida também. Assim como ele fez na vida de Maria. O maior milagre que nós podemos ter realmente é aceitar a Cristo. Foi isso que aconteceu aqui com Maria, ela estava aceitando a Cristo. Você já pensou nisso? Talvez esse seja o maior milagre que possa acontecer na nossa vida. Mas talvez Deus ainda quer fazer outras coisas com você. E você precisa aceitar isso. Eu não sei se talvez você comece a olhar e comece a acreditar que aquela causa que você tanto lutou era impossível. Eu não sei se você de repente começa a olhar e falar assim: Senhor, será que isso realmente pode acontecer na minha vida? Será que eu vou ter dificuldades, Pai? A gente começa a olhar e a gente não acredita às vezes. Mas sabe, meu amigo, eu queria dizer para você que para Deus não há impossíveis. Eu queria convidar você a algo diferente. Você que está me assistindo aí do outro lado, eu queria convidar você a começar a acreditar. Eu queria convidar você a fazer isso. Mas sabe, eu queria convidar você também a outra coisa. Eu queria convidar você a entender que os milagres, eles têm um propósito. Todo milagre, ele tem um propósito na sua vida. Entenda isso. Os milagres não acontecem por acaso. Às vezes eles têm um propósito muito maior, como por exemplo na vida de Maria. Um propósito muito